Eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Nosso assunto é conhecendo a Rússia, a história da Rússia. E hoje, continuando na nossa aula 2, o ataque de 1223, a Batalha do Rio Calca. E vamos lá, e continuando aqui no crescendo dessa história. Um lugar, Rússia, suas histórias, o Império, os mongóis, até os momentos atuais. Ao mesmo tempo que se fragmentava a Rússia kieviana, sentiu uma inexplicável irrupção de uma onda estrangeira e irresistível vinda de regiões misteriosas do Extremo Oriente. Por causa de seus pecados, diziam os cronistas russos da época, nações desconhecidas então chegaram ali. Nenhum conhecia suas origens ou de onde eles vinham ou qualquer religião aos quais eles praticavam. Após as campanhas contra então o Império Corásmio em 1221, a tropa mongol, liderada então pelo general Jebnion e Subidei, em uma campanha de reconhecimento para as futuras conquistas, passaram ao norte do Irã, atravessaram pelo Monte Cáucaso, derrotando então exércitos georgianos, pilovticianos, czares e cumanos. Ao final de 1222, os dois partiram então juntos ao oeste, através então das estepes, até Dniepr. Os principados eslavos do leste associaram os novos invasores com os nômades selvagens, que de vez em quando pilhavam os colonos russos nas fronteiras, porém agora preferiam uma amizade sobre, então, uma liderança de Cotiano, genro de Mistilau, o Audaz, chamado, então, o Audaz, não é? Propondo uma aliança entre Mistilau contra os mongóis, dizendo: estes terríveis desconhecidos nos conquistaram, amanhã eles vão conquistar a vocês, e não virem nos ajudar, vocês serão também conquistados, não é? Com essa frase, então, em resposta ao chamado, né, do Audaz, então, o velho, não é? Formaram uma liga, da qual também aderiram príncipes de outras províncias russas, tais como Kushka, Kiev, Nitserkovia, Volhynia, Rostóvia, então, também Susdália. Então, ali por volta de maio de 1223, os mongóis, com um exército de 25 mil homens, derrotaram os exércitos de vários principados russos na grande batalha do Rio Calca, 1223. Bem, o qual então permaneceu até os dias de hoje na memória do povo russo. Essa batalha foi terrível. Agora o país encontrava-se à mercê desses invasores, porém eles retiraram e voltariam apenas 13 anos depois. Olha só que coisa, não? A vasta horda mongol, aproximadamente 150 mil arqueiros montados, comandado pelo Batu Khan, o neto então de Gengis Khan, cruzou o rio Volga em 1236. Levou um ano para acabar com a resistência dos búlgaros do Volga, os Kipchakes e os alanos. Em novembro ali de 1237, o Batu Khan enviou seus embaixadores para a corte Yuri II de Vladimir, exigindo então a submissão. No mês seguinte, Resânia foi cercada. Após 6 dias de grande batalha sangrenta, a capital foi aniquilada para nunca mais ser restaurada. Alarmado pelas notícias, o Jorge II enviou filhos para deter esses invasores, não é? Porém, também foram derrotados, né? Coloma e Moscou foram incendiadas em fevereiro de 1238. A cidade cercada, 3 dias depois, a capital, então, foi tomada e queimada. A família real pereceu no incêndio, enquanto que o grão-príncipe se retirou e foi totalmente exterminado na Batalha do Rio Sich, ali, então, em março. Em seguida, o Batu Khan dividiu seu exército em unidades menores, as quais arrasaram 14 cidades russas:
Rostóvia, Uglícia, Iaroslavia, Kostroma, Krasin, Katsnitin, Korodesti, Galícia, Pereslávia, Ioripolski, Dimitrovia e Vololanki, Turésia e Tossóvcia. Difícil de falar, coisa russa, desculpem aí as atropeladas, mas é por aí que vai, né? Bom, mais difícil de ser capturada foi a pequena cidade de Kossevso, cujo príncipe, um menino chamado Tito, e seus habitantes resistiram então aos ataques mongóis por 7 semanas. Bom, como a história diz, sabendo das notícias dessa aproximação mongol, toda a cidade, com todos os seus habitantes, submergiu em um lago e pôde ser visto nos dias de hoje. As únicas grandes cidades a escaparem da destruição foram Novogárdia e Prescóvia. Os russos que migraram então da região sul do país para escapar dos invasores se deslocaram sua maioria para o nordeste, nas regiões da floresta, com solos pobres e uma área a norte do rio Volga e Oka, não é? No verão então de 1238, o Batucan devastou a península da Crimeia e pacificou então a Mordóvia. No verão de 39, a Tchernikovia e a Pereslávia foram então saqueadas. Após muitos dias de cerco, a Horda então atacou Kiev em dezembro de 1239. Apesar de forte resistência do Daniel de Rutênia, o Batucan tomou 2 de suas principais cidades, Alit e Volidomíria. Após então anexarem a Rússia, os seus domínios, os mongóis então resolveram alcançar o último mar. Invadiram em 1241, a Polônia, a região moderna então da Romênia, e a Hungria. Depois disso, estavam discutindo planos para atacar, então, o norte da Itália de hoje, né? A Áustria e os estados germânicos, porém, tiveram que retirar as tropas devido, então, à morte de Ogodei. Caso isso não tivesse acontecido, com absoluta certeza eles teriam entrado na Romênia, na Hungria, na Itália, na Áustria e sabe lá mais aonde, né? Nesse período, os invasores vieram para ficar. Construíram para si mesmo uma capital chamada Sarai, no Baixo Volga, próximo então ali do Mar Cáspio. Aí estava o comandante supremo da Horda de Ouro, como era chamada a porção noroeste do Império Mongol, fixando então seu quartel-general dourado, representado majestosamente por sua cabana, né? Sua tenda, que era dourada, né? Então, de lá, então, vai subjugar os russos pelos próximos 3 séculos. O termo ao qual a sugestão do habitual chamado jugo do tártaro ou mongol sugere ideias de uma terrível opressão, porém, na realidade, esses nômades invasores vindos da Mongólia não eram, como geralmente se supõe, tão cruéis e tão opressivos. Em primeiro lugar, eles nunca colonizaram os principados russos e não tinham muito contato com os habitantes. Diferente, então, da dominação mongol sobre a China ou sobre o Irã, o domínio mongol sobre os principados russos era indireto, onde os príncipes russos pagavam anuais tributos então, a capital Sarai. Em termos de religião, eles eram extremamente tolerantes. Quando apareceram pela primeira vez na Europa, eles eram xamânicos e, naturalmente, não tinham fanatismo religioso. Mesmo quando adotaram o islamismo, continuaram tolerantes como antes. O Khan da Horda de Ouro, o Berke, o primeiro a se tornar muçulmano, incentivou os russos a fundar um bispado cristão, imagina isso, em sua própria capital. Nogai Khan, meio século depois, se casou com a filha do imperador bizantino e deu mão à sua própria filha em casamento a um príncipe russo, o Teodoro, o chamado então o Negro, né? Alguns historiadores russos modernos acreditam que não houve uma invasão geral.
De acordo com eles, os príncipes russos fizeram uma aliança defensiva com a ordem, objetivando então repelir os ataques dos fanáticos cavaleiros teutônicos, que se mostravam um perigo muito maior à religião e à cultura russa, então ali estabelecida. Isso representa um lado positivo do domínio tártaro-mongol, né? Que também tem um lado negativo. Bom, como a grande horda de nômades estava acompanhada na fronteira, o país encontrava-se à mercê de invasores por uma força esmagadora de cruéis saqueadores. Bem, tais invasões não eram frequentes, porém, quando ocorriam, causavam uma grande e incalculável quantidade de devastações e sofrimentos, claro, né? Nesses intervalos, as pessoas tinham que pagar no tributo estabelecido. Imaginem isso. De início era colecionado um visual tosco e pronto por um exame de coletores de taxa dos tártaros, porém ali em 1259, 60, passou a ser regulado por um censo de população e finalmente o colher dos tributos passou a ser encarregado no príncipe local. Então o povo passou a ter mais um contato direto com os oficiais tártaros, né, do que então quem são esses mongóis, né? Bem, a influência da invasão mongol nos territórios da Rússia kieviana foi sem precedentes. Centros tradicionais como Kiev nunca se recuperaram da destruição do ataque inicial. A República de Novogárdia continuou a prosperar. Nos centros prosperaram junto com o jugo mongol, tais como então Moscou, tais como a Tuéria, não é? Os historiadores, né, nós historiadores, debatem a influência a longo prazo do domínio mongol na sociedade russa. Os mongóis foram culpados pela destruição da Rússia kieviana, a fragmentação da antiga nacionalidade russa em 3 componentes: a introdução do conceito de despotismo oriental na Rússia. Porém, alguns historiadores concordam que a Rússia kieviana não era uma entidade homogênea, seja no nível político, seja no nível ético, seja no nível cultural, e que os mongóis apenas aceleraram o processo de fragmentação que começou antes dessa invasão mongol, não é? Outros acham que o jugo mongol teve um papel importante no desenvolvimento da Rússia como um Estado. Sob o domínio mongol, Moscóvia, por exemplo, desenvolveu sua rede postal, censo, sistema fiscal, a organização militar. Então, tudo isso daí está envolvido na invasão mongol, né? Bom, certamente, por ser argumentado que Moscou e, subsequentemente, a própria Rússia não teriam se desenvolvido sem a destruição mongol da Rússia kieviana. Ademais, o jugo mongol sobre o resto de Kiev e os principais, então, sobreviventes, como Novogárdia, forçaram tais entidades a olhar para o Ocidente em busca de aliados e em busca de tecnologia. Bem, igualmente, rotas comerciais vindas do leste, como o desdobramento da Rota da Seda, chegaram aos povos russos, fazendo assim o centro de comércio de ambos os mundos. Em suma, a influência mongol, de um lado destrutiva, com certeza, ao extremo, né, para os seus inimigos, teve um papel significativo ao longo prazo no surgimento, então, do que a gente chama de Rússia moderna, né? Vamos lá? Vamos lá. O surgimento, então, do Império Russo. Bem, o Império Russo, o maior império e o maior Estado nacional de todos os tempos em área, foi fundado ali no século XIV, com a derrota dos tártaros na Batalha do Rio Ugra. Sua raiz foi o Principado de Moscou, que liderou o processo de formação de um futuro Estado russo. Expandiu-se até o Oceano Pacífico entre os séculos XVII e XIX e foi derrubado pelas revoluções de 1917, a segunda das quais culminou no estabelecimento, então, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos falar disso mais adiante, mas uma introdução. Geralmente o termo Império Russo é utilizado para se referir ao período de tempo de história russa que começa com a expansão iniciada então por Pedro I, do Báltico ao Pacífico, até o reinado de Nicolau II da Rússia, deposto então
na Revolução de 17. O Estado russo foi oficialmente nomeado em russo como Império, não é? De 1721 a 1917. Calma, vamos lá. Vamos por partes? Vamos lá. A capital do Império Russo, então, foi São Petersburgo, que em 1914 foi repatriada, rebatizada como Petrogrado. Ao final do século XIX, o tamanho do império, para vocês terem uma ideia, era cerca de 22.400.000 quilômetros quadrados. Caramba, né? Abrangendo várias áreas da Europa Oriental, do norte e do centro da Ásia. Seus limites, então, o Oceano Ártico ao norte, o Cáucaso e as fronteiras com a Pérsia e o Afeganistão ao sul, o Oceano Pacífico e as fronteiras, então, com a China, Coreia, Japão, a leste e a oeste os Montes Carpatos, onde fazia fronteira com a Alemanha, a Áustria, a Hungria. Pois é. O Império Russo ainda chegou a contar com um território na América, o Alasca, ao qual foi, em 1867, vendido aos Estados Unidos. Grande, né? Pois é. Em seu apogeu, o Império Russo incluía, além do território russo atual, os estados bálticos da Lituânia, Letônia e Estônia, a Finlândia, o Cáucaso, a Ucrânia, a Bielorrússia, boa parte da Polônia, o antigo reino da Polônia, a Moldávia, a Bessarábia, né? E quase toda a Ásia Central. Também contava com zonas de influências no Irã, na Mongólia e no norte da China. Pouco, né? Pois é. Em 1914, o Império Russo estava dividido em 81 províncias e 20 regiões. Vassalos e protetorados do Império incluíam os Khanatos da Khiva, da Bukhara e depois, em 1914, Tuva. Vamos lá. Vamos ao início. O início. O Império Russo, também conhecido como Rússia Imperial ou Rússia Czarista, lembrar que czar é César, né? Para então diferenciar da Rússia soviética ou a Rússia moderna, tá? Bom, foi um estado que existiu de 1721 até então a Revolução de 1917. Um dos maiores impérios da história da humanidade, que se estendia por 3 continentes. O Império Russo foi superado em massa de terra apenas pelo Império Britânico ou pelo Império Mongol. A ascensão do Império Russo aconteceu em associação ao declínio de potências vizinhas rivais. Então, o Império Sueco, a Comunidade Polaco-Lituana, a Pérsia, o Império Otomano. Ele desempenhou um papel importante entre 1812 e 1814 ao derrotar as ambições, então, de quem? Do Napoleão Bonaparte de controlar a Europa e se expandiu, então, para o oeste e o sul. A dinastia Romanov governou o Império Russo de 1721 a 1762. A sua alemã descendente, o ramo cadete, a casa Hostenkorbut-Romanov, né, governou a partir de 1762. O início do século XIX, o Império Russo se estendia, então, do Oceano Ártico, no norte, até o Mar Negro, no sul, no Mar Báltico, ao oeste, e até o Oceano Pacífico. Uau! Até 1867, o Império também compreendia o Alasca na América do Norte. Bem, é isso aí, a América Russa. Já imaginou? Com 126 milhões de habitantes, registrado então ali em 1897, tinha então a terceira maior população do mundo na época. Depois então da China e depois então da Índia. Bom, como todos os impérios, incluiu uma grande disparidade econômica, étnica, religiosa. Houve, então, numerosos elementos dissidentes que lançaram numerosas rebeliões e tentativas de assassinatos. Eles eram obcecados de perto
polícia secreta, né? Sendo que milhares foram exilados para a Sibéria. Economicamente, o Império tinha uma base agrícola predominantemente, com uma baixíssima produtividade em grandes propriedades trabalhadas por servos, aqueles que eram libertos, né? A economia, então, lentamente foi se industrializando, com a ajuda de investimentos estrangeiros em ferrovias, algumas fábricas. A terra era governada por uma nobreza, chamada então boiardos, entre o século X e o século XVII. Posteriormente, por um imperador. O czar Ivan III, de 1462 a 1505, lançou então as bases para esse império que surgia, não é? Ele triplicou o território de seu estado, acabou com o domínio então da Horda de Ouro, renovou o Kremlin de Moscou, lançou bases então para o que a gente chama de Estado Russo. O czar Pedro o Grande, 1682 a 1725, lutou inúmeras guerras e expandiu um já enorme império em grande potência europeia, né? Ele mudou a capital de Moscou para a cidade então de São Petersburgo, liderou então uma revolução cultural que substituiu aí alguns costumes sociais, políticos medievais que então tradicionalistas por um sistema então moderno, científico, racionalista. Catarina, a chamada a Grande, 1762 a 1796, governou durante uma era de ouro. Ela, então, expandiu o Estado russo através de conquistas, colonizações, diplomacia, continuou a política de modernização do seu marido, Pedro o Grande, né? O czar Alexandre II, 1855 a 1881, promoveu, então, inúmeras reformas, principalmente emancipação de todos os 23 milhões de servos em 1861. Olha só, 23 milhões de servos, hein? Sua política na Europa envolvia proteger os cristãos ortodoxos sob domínio do Império Otomano. Essa conexão, em 1914, levou então à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ao lado então da França, do Reino Unido e da Sérvia, contra então os impérios alemão, austríaco, húngaro e otomano. O Império Russo funcionava como uma monarquia absoluta até então a Revolução de 1905 e, na sequência, tornou-se uma monarquia constitucional. O Império ruiu. A Revolução de Fevereiro de 1917, em grande parte como resultado das falhas enormes na sua participação da Primeira Guerra Mundial, fazia então a República, né? Vamos lá? Século XVIII. E vamos começar. Vamos analisar aqui um pouco de cada um desses grandes imperadores, né? Começando então pelo Pedro I, 1672 a 1725. Apelidado então de Pedro o Grande, foi o czar da Rússia de 1682 até 1721. Continuando a reinar como imperador então até sua morte. De pouco depois da ascensão, 1696, ele reinou junto com seu meio-irmão, o Ivan V. Pedro era filho mais velho do czar Aleixo, com sua esposa, segunda esposa, a Natália Narashkina, vivendo seus primeiros anos tranquilamente até chegar ao trono com apenas 10 anos de idade, depois de ser escolhido como novo soberano pela população moscovita. Sua escolha não satisfez a família da primeira esposa de Aleixo e o exército Streltsy fomentaram uma sangrenta revolta junto com sua então meia-irmã Sofia, que instaurou o Ivan como co-monarca e ela como regente em nome dos dois. Pode? Pedro viveu sem ser incomodado no interior pelos 7 anos seguintes, então até os seus 17 anos. E Sofia governava o país. Finalmente, foi tirado o poder das mãos dela durante, então, uma revolta em 1689. Aos 17 anos, ele mesmo assim assumia o governo pessoalmente,
deixando sua mãe, os boardos, cuidando do país em seu nome. Foi importante na modernização e na ocidentalização da Rússia, país que já estava muito defasado em relação às grandes potências ocidentais. Também deu ao seu país grande poder depois da derrota à Suécia na Grande Guerra do Norte, que ficou marcada, então, pela sua grande vitória na Batalha de Poltava, em 1709. Ao se aperceber de que a Rússia era socialmente e tecnicamente atrasada, resolveu abrir uma janela para o Ocidente, já como czar, a fim de engraçar o país nas ideias europeias de progresso, não sem antes recolher a irmã Sofia, aos costumes de um convento carmelita, empreendeu então por 18 meses na Europa, uma viagem grande pela Europa, onde fez passar por marinheiro, trabalhar como carpinteiro no estaleiro da Holanda, aprendeu a retalhar a gordura de baleia, estudou anatomia, cirurgia, observando então a dissecação de cadáveres, visitou museus, galerias de arte e aí então se encontrou preparado para então reinar a Rússia. A gente continua, não é? Essa história é longa, tem um monte de nomes estranhos, a gente continua. Um lugar, suas histórias. E a gente volta aí na próxima aula. Até lá!